e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer 20 fatos sobre mim. Safira! Desculpa, gente. Quero me aproximar mais de vocês e contar um pouquinho mais de quem eu sou, para que a gente se conheça melhor. Então vamos lá, meu nome é Tainan Zek, muita gente me chama de Tai, muita gente me chama de Tainan. Aí fica ao seu critério. Vamos ser a presença da Safira. O meu nome quem escolheu foi a minha mãe. Em Tupi-Guarani, o meu nome significa estrela. E eu nasci no dia 21/12/92, sim, eu tenho 30 anos, e eu nasci lá em Campinas, no interior de São Paulo. Mas eu já me aventurei pelo mundo, já morei em Toronto, no Canadá, e agora eu moro em Lisboa, já faz 5 anos. Eu sou do signo de Sagitário e ascendente em Aquário. Eu não entendo sobre a astrologia, mas quem entender e quiser deixar um comentário aqui embaixo, será muito bem-vindo. Sim, eu tenho uma irmã e ela é mais velha 2 anos. Ela nasceu no dia 30 de novembro. Uma curiosidade disso é que nós dois somos do mesmo signo. Ela é de Sagitário, eu também. Eu um pouquinho mais pro fim de Sagitário, ela mais no começo, assim, vamos dizer. Essa minha irmã, ela tem 2 filhos. Tem a Sofia, que tem 13, eu espero que seja 13. 13 anos. E tem o Enzo, que tem 8 anos. 8 ou 9, eu nunca lembro, gente. Mas eu tenho 2 sobrinhos, a Sofia e o Enzo. A minha cor favorita é azul. Vocês podem até reparar no meu Instagram que eu tenho muita roupa azul, eu posto muita roupa azul. É que acho que é a cor que fica melhor em mim. Ah, por acaso eu estou totalmente de azul, vou levantar, com a Safira. Ó, camiseta azul e short azul. Eu não sei se vocês consideram isso uma altura alta, mas eu tenho 1,71, eu me considero relativamente alto. Nada comparado ao Diego, que tem 1,90. Perto dele eu sou bem baixinho e peso 71 quilos. O 7º fato sobre mim é que eu sou casado já há 9 anos. Quer dizer, eu estou junto com o Diego há 9 anos. A gente é casado há 6. E eu tenho uma filha, a Safira, que aparece sempre aqui nos vídeos, né? Porque ela parece que quando eu tô gravando, ela fica mais agitada, quer aparecer também, né, filho? Vou deixar um vídeo aqui nos cards, porque tem vídeo eu apresentando a Safira, contando um pouquinho mais da história, de como ela chegou até a gente. E aí, se você quiser ver, o vídeo vai estar aqui ou aqui, eu não tenho muita certeza. A minha estação do ano favorita é o inverno. Gente, eu adoro o inverno, adoro tomar chás, eu adoro tomar chocolate quente, eu adoro ficar embaixo dos cobertores quentinhos, adoro sair na rua e sentir aquele frio assim, congelando tudo aqui, assim, eu adoro. Eu não vou falar pra você que eu não gosto do verão, eu amo o verão, mas eu só amo o verão se eu estiver na praia. Porque dentro de casa, no calor, você tira a roupa, tira e nada ajuda. Então, eu só gosto do verão quando eu tô na praia. Eu falo português nativo, né, como minha língua mãe. Aí depois eu falo o inglês. Eu já falei fluentemente espanhol quando eu tava no ensino fundamental. Eu tinha uma amiga que morava no México, que morou no México e voltou pra Campinas. E ela me ensinou a falar espanhol fluentemente. Então a gente só se falava em espanhol. Mas ao decorrer da vida, eu acabei não usando a língua e acabei esquecendo. Eu entendo muito o que as pessoas falam, principalmente porque aqui em Portugal tem muito espanhol. Então a gente ouve todo momento. E também é uma língua muito fácil, muito parecida com o português, né? Falo inglês fluentemente porque morei em Toronto. Fui pra lá pra aprender inglês, inclusive. Comecei a estudar francês porque eu acho que é a língua mais bonita a ser falada no mundo. Eu acho que o francês é sensacional. E tive que parar porque a empresa que eu trabalho resolveu que eu precisava estudar sueco. Sim, comecei a estudar sueco. Tem vídeos aqui falando sobre sueco. Vou deixar alguns cards aqui pra vocês irem lá e acompanhar essa história do sueco. Sim, eu falo sueco hoje muito bem. Eu não posso falar fluentemente porque acho que a fluência vem muito com o tempo também. Eu sou fluente em inglês, mas eu não sou fluente nível profissional em sueco. Eu sei falar sueco. Entendo perfeitamente, tanto é que eu trabalho com sueco.
Gente, pra vocês entenderem, eu tenho nível C1 de sueco. O sueco vai até C2. C2 é proficiência. Eu falo até C1, que é um nível abaixo. Vai de A1, A2, B1, B2, B2+, C1, C2. Eu tô no C1. E aí agora, que eu já tô bem avançado no sueco, eu tô voltando a estudar o francês, porque eu também quero falar francês fluentemente. Ah, e considero também que eu falo português de Portugal, porque é um outro português. É um português totalmente diferente. A minha música favorita do momento é qualquer uma da cantora Lalé, que é uma cantora sueca, muito, muito maravilhosa. Ela tem umas letras, assim, incríveis. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o canal dela, pra vocês irem lá e escutar um pouquinho de como é uma música em sueco. Gente, a minha cidade favorita é Paris. Eu não sei, desde que eu sou pequeno, eu tenho uma ligação com Paris, assim, fora do comum. Sempre que eu vejo uma foto de Paris, me remete uma memória muito boa. Eu já fui pra Paris 5 vezes. Todas as vezes que eu estou lá, eu não quero vir embora. Eu acho que ainda vou ter que morar em Paris, seja por 2 meses, 3 meses. Eu preciso morar em Paris. Paris é a minha cidade da vida, assim. A minha comida favorita, diferentemente da minha cidade favorita, não é na França, e sim da Itália, são os risotos. Eu amo risoto de qualquer coisa. Risoto de queijo, risoto de cogumelo, risoto de tomate, qualquer risoto de frango, que é um que eu mais faço aqui em casa. Eu amo qualquer tipo de risoto. Risoto pra mim, ó, maravilhoso. Eu tenho alguns hobbies favoritos, que são gravar vídeos pra vocês. Isso se tornou um hobby da minha vida, que é gravar vídeos, contar histórias, viajar, mostrar lugares pra vocês. Eu adoro ler, eu adoro ouvir música, eu adoro sair pra passear, conhecer lugares novos, viajar, né, no caso. Eu adoro puzzles, qualquer tipo de puzzle eu adoro. Tipo, montar quebra-cabeça de 500 peças, 1000 peças, 2000 peças. Eu adoro essas coisas. Tô louco também pra montar Lego. Nossa, eu tô assim, eu nunca tive um Lego na vida. Mas eu tô com uma coisa aí de comprar alguns Legos e a Lego se reinventou recentemente. Então eles estão fazendo algumas peças muito diferentonas. Tem o Lego Ideas, que eles criam personagens, por exemplo. Eles criaram o Mickey e a Minnie, eles criaram Ferraris, eles criam também a representação daquela casa do Esqueceram de Mim. Tem a casa lá do Esqueceram de Mim. Eles já criaram o Titanic, o Coliseu. Eles criaram várias coisas assim muito interessantes. Eles criaram também alguns protótipos de foguetes. Eles criaram um protótipo, assim, ISS em Lego. Não é muito legal isso? Então, eu tô a fim de começar a entrar nessa parte. E, claro, eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, uma curiosidade é que eu, quando entrei no ensino médio, os meus pais resolveram que eu tinha que fazer ensino técnico junto com o ensino médio. E lá em Campinas tem algumas escolas técnicas que oferecem, ao mesmo tempo que você faz o ensino fundamental, o ensino médio, você já faz também um curso técnico. E nesse curso técnico eu escolhi, por livre e espontânea pressão dos meus pais, o curso de técnico em química. Quando eles escolheram, eu fiquei meio receoso assim e tal, mas depois eu acabei me apaixonando por química. Eu acabei fazendo um estágio em laboratório de controle de qualidade numa indústria química. Foi muito, muito legal. Durou 2 anos. Gente, a maior loucura da minha vida foi eu com 18 anos. Eu sempre tive vontade de morar fora, mas nunca tinha viajado sozinho, assim, na vida, sabe? Só com os meus pais e férias com família e tal, mas nunca tinha viajado sozinho. Daí eu com 18 anos, os meus pais me incentivaram a fazer um intercâmbio e eu fui parar lá em Toronto, no Canadá. Saí de mais 30 graus, que eu fui no verão. Quando cheguei em Toronto, estava menos 30 graus praticamente. Então foi uma das maiores loucuras da minha vida, chegar num lugar totalmente diferente da minha cultura, da minha realidade, e ter que me virar lá sozinho. Então essa foi a maior loucura. Meus pais me enviarem num voo transatlântico para um lugar que totalmente remoto, assim. Quando eu era pequeno, eu sempre tive um sonho de ser engenheiro civil, porque eu adorava construir casas, essas coisas. Tinha aquelas pecinhas de Lego bem vagabunda, e aí ficava construindo casa, vários cenários assim. Então eu queria ser engenheiro civil, ou depois eu comecei a querer ser médico, mas eu acabei não indo pra nenhum desses lados.
Eu tenho pavor de cobras. Tenho horror. É um bicho peçonhento, é um bicho estranho, né? Que pode te matar em poucos segundos. E eu tenho horror. Eu acho que esse medo se transcendeu. Se transcendeu? O que fala? Acho que é isso. Esse medo eu acho que veio da minha mãe, porque minha mãe tem fobia mesmo de cobra, não consegue nem ver numa foto, numa revista. Eu ainda já sou mais tranquilo, mas eu tenho medo. A minha fobia é cobra, mas eu ainda consigo ver. Eu tenho pavor mesmo de cobra, me dá meio repulsa, assim, sabe? Não gosto mesmo. O último show que eu fui foi agora, no dia 22 de dezembro de 2022. Um dia depois do meu aniversário, eu fui no espetáculo Cristal do Cirque du Soleil. Foi muito, muito lindo. Tem vídeo aqui no canal também. Aqui no canal, olha eu que louca. Tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar o link aqui ou aqui pra vocês irem lá e ver. Foi um espetáculo lindo, maravilhoso, ó. Vale muito a pena. E por último, o meu animal favorito são os cãezinhos. São companheiros, são leais e são muito fofos, né, gente? Olha isso, que amor. Se vocês tiverem alguma pergunta que eu não respondi nesse vídeo, é só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder a você, tá bom? Então foi isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo, até o próximo vídeo.